Turquia. Uma terra onde história e natureza se encontram em uma harmonia impressionante. Estendendo-se por 2 continentes, Europa e Ásia, este país fascinante revela toda a sua grandiosidade cultural e histórica, em seus diversos cenários. Das vibrantes ruas de Istambul às antigas ruínas gregas e romanas na região do Egeu, a Turquia desvenda capítulos marcantes da história humana. Suas imponentes mesquitas e palácios, que parecem ter saído de contos de fantasia, acrescentam um toque mágico à sua rica paisagem urbana. As maravilhas naturais da Capadócia, com suas formações rochosas únicas, criam um cenário que mistura sonho e realidade. Ao longo de suas costas, as praias banhadas pelo Mediterrâneo convidam ao descanso, enquanto Pamukkale oferece um espetáculo natural surreal. Neste documentário, vamos explorar e descobrir as maravilhas da Turquia. Capadócia. Esse local emblemático, localizado no coração da Turquia, é um lugar único no mundo, esculpido pela natureza ao longo de milênios. Suas icônicas chaminés de fada, formações rochosas impressionantes, são o resultado de uma erosão implacável que transformou o terreno em um espetáculo geológico sem igual. A região é também famosa por suas cidades subterrâneas, refúgios criados por civilizações antigas para escapar de perseguições. Ao amanhecer, o céu se enche de balões de ar quente, oferecendo uma visão surreal de cores vibrantes contrastando com o árido relevo abaixo. Vales como o Vale dos Pombos e o Vale do Amor proporcionam trilhas espetaculares, revelando igrejas esculpidas na rocha e incríveis habitações que contam histórias de um passado remoto. As cidades subterrâneas de Derinkuyu e Kaymakli são labirintos impressionantes que se estendem por até 8 níveis abaixo da superfície. Construídas como refúgios em tempos de guerra, essas cidades eram verdadeiros santuários para milhares de pessoas. Derinkuyu, a maior delas, abrigava mais de 20.000 habitantes, com igrejas, estábulos, adegas e até mesmo escolas subterrâneas. O sistema de ventilação engenhoso permitia que seus moradores permanecessem lá por longos períodos, protegidos do mundo exterior. Próximo dali, o rio Mendes esculpe um cânion deslumbrante conhecido como Vale de Ilara, que se estende por 14 milhas e atinge profundidades de até 400 pés. No auge, o Vale de Ilara abrigava cerca de 80.000 pessoas em uma cidade subterrânea, que incluía moradias, igrejas e até estábulos esculpidos na rocha. Olhando para o vale, ergue-se o Monte Hazan, um vulcão adormecido com 2 picos distintos. A montanha é uma das mais seguras para caminhadas e oferece trilhas bem marcadas para alcançar o cume. Considerada sagrada pelos antigos hititas, a montanha era acreditada como morada de deuses. Pamukkale. Essa incrível região, conhecida também como Castelo de Algodão, é uma maravilha natural única, onde a brancura reluzente das piscinas termais de Travertino cria uma paisagem que parece saída de um sonho. Essas formações foram criadas por séculos de depósitos de calcário trazidos pelas águas termais, cuja temperatura varia entre 35 graus Celsius e 100 graus Celsius. Desde a antiguidade, essas águas têm sido reverenciadas por suas propriedades terapêuticas. Sob a luz do sol, as piscinas em cascata brilham como se fossem feitas de neve ou algodão, oferecendo um espetáculo visual inigualável. Junto a Pamukkale encontra-se Hierápolis, uma antiga cidade romana que era um importante centro de cura. Fundada em 190 a.C. pelo rei Eumenes II de Pérgamo, suas ruínas ainda impressionam com um teatro romano bem preservado, templos, uma vasta necrópole e banhos romanos. A Plutonium, conhecida como Porta de Plutão, é uma caverna que emite gases tóxicos, associada ao deus greco-romano do submundo. Os antigos acreditavam que essa caverna era uma passagem para o reino dos mortos. Lago Meki. Situado na região oriental da Turquia,
O Lago Meki é um oásis de serenidade e beleza natural. A paisagem ao redor é dominada por montanhas majestosas e colinas verdejantes, criando um cenário simplesmente incrível. Considerado um dos lagos mais fotogênicos da Turquia, o Lago Meki é também um importante local de pesquisa científica, proporcionando insights valiosos sobre a atividade vulcânica e a ecologia de ambientes extremos. O lago foi formado cerca de 4 milhões de anos atrás, quando um vulcão extinto entrou em erupção e sua cratera foi inundada. Uma segunda erupção, cerca de 9.000 anos atrás, formou outro cone vulcânico dentro do lago. O Lago Meki agora consiste em 2 lagos aninhados com várias ilhas. Estreito de Bósforo. Localizado em Istambul, esse importante estreito é uma das passagens marítimas mais emblemáticas do mundo, conectando o Mar Negro ao Mar de Mármara. Suas margens são adornadas por palácios otomanos majestosos, como o Palácio de Dolmabahçe, a última residência dos sultões otomanos. Outro lugar imperdível é o Palácio de Topkapi, com sua vasta coleção de relíquias, que inclui o manto e a espada do profeta Maomé. Esse majestoso palácio oferece um vislumbre do poder e da opulência do Império Otomano. A fortaleza de Rumeli, erguida em 1452 por Mehmed, o Conquistador, pouco antes da queda de Constantinopla, é mais um dos testemunhos da engenhosidade militar otomana. O Bósforo é também uma artéria vital para o comércio e a cultura, com mercados vibrantes e restaurantes que oferecem o melhor da culinária turca. Castelo de Alanya. Erguido sobre uma península rochosa que se projeta no mar Mediterrâneo, o Castelo de Alanya é uma fortaleza histórica que domina a cidade costeira de Alanya. Construído no século XIII durante o período do Sultanato de Rum, o castelo foi ampliado e fortificado pelos otomanos e serve como um magnífico exemplo de engenharia militar medieval. Suas muralhas imponentes se estendem por cerca de 6,5 quilômetros, rodeadas por torres de vigilância que oferecem vistas panorâmicas espetaculares da costa e do mar. O castelo é acessível por uma trilha íngreme, que leva os visitantes através de uma série de portões históricos e ruínas bem preservadas. Dentro das muralhas, destacam-se a Torre Vermelha, um exemplo notável da arquitetura militar da época, e o Palácio de Suleiman, que revela o esplendor das residências reais. Mesquita Azul e Hagia Sofia. No coração de Istambul, a Mesquita Azul, conhecida formalmente como a Mesquita do Sultão Ahmed, se ergue como um símbolo imponente da arquitetura islâmica. Com seus 6 minaretes dominando o horizonte, a construção causou uma polêmica em seu tempo, desafiando a Mesquita de Haram, em Meca. Por dentro, a Mesquita Azul é um espetáculo deslumbrante, com mais de 20.000 azulejos Iznik adornando suas paredes. Estes azulejos, com suas intricadas variações de design e cor, criam uma sinfonia visual que continua a maravilhar os visitantes, transportando-os para a grandeza do Império Otomano. A poucos passos dali, a Hagia Sofia se destaca como uma joia arquitetônica que atravessa eras e civilizações. Erguida como uma catedral cristã, sob a ordem do imperador bizantino Justiniano, primeiro em 537, a Hagia Sofia foi transformada em uma mesquita após a conquista otomana de Constantinopla em 1453. Sua monumental cúpula, um feito impressionante de engenharia, domina o espaço interno, enquanto os mosaicos dourados que retratam cenas bíblicas sussurram histórias do passado. Esses mosaicos foram ocultados sob camadas de gesso durante o período islâmico e redescobertos e restaurados no século XX, revelando uma fusão extraordinária de herança cristã e islâmica que define o caráter complexo de Istambul. Outra maravilha arquitetônica é a Mesquita Sinan, construída no século XVI pelo renomado arquiteto otomano Mimar Sinan.
Considerada uma de suas maiores obras-primas, a construção começou em 1568 e foi concluída em apenas 6 anos. O interior da mesquita é igualmente impressionante, com caligrafia islâmica intrincada e desenhos florais. O que realmente distingue a Mesquita Sinan é seu design acústico único, que incorpora 999 peças decoradas na estrutura da cúpula. Esse design não só reduziu o peso da cúpula, mas também aprimorou a acústica da mesquita. Além dessas, a Mesquita Süleymaniye também é mais uma obra-prima da arquitetura otomana do século XVI. Encomendada pelo sultão Süleyman, o Magnífico, testemunhou inúmeros eventos históricos e passou por restaurações após danos por incêndios e durante a Primeira Guerra Mundial. Originalmente, abrigava também um hospital, uma cozinha, uma biblioteca e escolas, refletindo seu papel multifuncional na vida de Istambul. Já a Mesquita Samlika, concluída em 2019, é a maior mesquita da Turquia, com espaço para impressionantes 63 mil adoradores. Ela combina a arquitetura islâmica clássica com designs modernos e suas paredes são cobertas com caligrafia pintada à mão e azulejos primorosamente detalhados. Mosteiro de Sumela. O Mosteiro de Sumela é uma impressionante estrutura ortodoxa grega situada nas montanhas da região do Mar Negro. Fundado no século IV, este mosteiro é um dos mais antigos da Turquia e um exemplo marcante da arquitetura bizantina. Os monges fundadores escolheram esse local alto devido a uma estátua da Virgem Maria, que se acredita ter sido esculpida pelo apóstolo Lucas e encontrada em uma caverna próxima. O mosteiro é notável por seus frescos bem preservados, que retratam cenas religiosas com detalhes coloridos. Os monges tiveram que esculpir meticulosamente os materiais de construção da face do penhasco e, em seguida, transportá-los pela encosta íngreme da montanha para criar essa arquitetura impressionante. Ruínas de Éfeso. Em Éfeso, as ruínas antigas oferecem um portal fascinante para a grandeza do passado grego e romano. Esta cidade, outrora um dos mais importantes centros comerciais e religiosos do mundo antigo, ainda ostenta vestígios de sua majestade perdida. O Templo de Ártemis, embora em ruínas, continua a evocar a grandiosidade de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Apesar de sua destruição, a memória do templo permanece viva através dos fragmentos que restaram, uma lembrança silenciosa da glória de Éfeso. A Biblioteca de Celso é outro testemunho da engenhosidade romana, com sua fachada de mármore meticulosamente ornamentada. Construída em 117 d.C., a biblioteca não era apenas um repositório de conhecimento, com mais de 12 mil pergaminhos, mas também um mausoléu para o senador romano Tiberius Júlio Celsus Ptolemaeanus, uma figura ilustre da época. O grande teatro de Éfeso, esculpido na encosta do Monte Pion, é mais uma das maravilhas da arquitetura antiga. Monte Nemrut. O Monte Nemrut não é apenas um destino turístico, é um santuário de mistérios antigos e de devoção duradoura. Cada estátua e cada pedra neste local remoto carregam o peso de uma história que mistura mitologia e poder real. O próprio Antíoco Pnanum, o rei que encomendou essas esculturas monumentais, via o Monte Nemrut como seu legado eterno. Ele pretendia que este local fosse tanto um centro religioso quanto seu túmulo, um lugar onde ele pudesse ser venerado como um deus ao lado dos deuses gregos e persas que adornam o local. As estátuas, que representam deuses como Zeus, Apolo e Hércules, além de Antíoco I, estão dispostas em 2 terraças, uma voltada para o leste e outra para o oeste. Esta disposição permite que o nascer e o pôr do sol iluminem as figuras com uma luz etérea, reforçando a atmosfera de reverência e mistério. Riviera Turca. Descendo em direção ao sul da Turquia, a Riviera Turca, também conhecida como Costa Turquesa, estende-se ao longo de uma das costas mais belas e historicamente ricas do Mediterrâneo. Este trecho de litoral é famoso por suas águas cristalinas, praias imaculadas e uma infinidade de ruínas antigas.
A cidade de Antália, situada nesta costa deslumbrante, é o ponto de partida para muitos exploradores modernos. O majestoso Portão de Adriano, erguido em 130 d.C. para homenagear a visita do imperador romano, é uma das muitas relíquias que pontuam a cidade. Mais a oeste, Bodrum, conhecida na antiguidade como Halicarnasso, é outro destino imperdível. O Castelo de São Pedro, uma fortaleza construída pelos cavaleiros hospitalários no século XV, domina o porto de Bodrum. Hoje, este castelo abriga o renomado Museu de Arqueologia Submarina, que exibe artefatos recuperados de naufrágios antigos no Mar Egeu. Em Bodrum, também se encontram as ruínas do mausoléu de Halicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Monte Ararat. No coração da Turquia, ergue-se uma das montanhas mais icônicas e veneradas do mundo, o Monte Ararat. Com 5.137 metros de altitude, esta majestosa formação rochosa domina a paisagem e é considerada a montanha mais alta do país. Situado próximo à fronteira com a Armênia, o Ararat é um marco natural e um símbolo de importância histórica e cultural. As condições climáticas extremas que envolvem o pico tornam a escalada um desafio perigoso, reservado apenas para os alpinistas mais experientes e preparados. Essa montanha vulcânica adormecida é um marco significativo na região e na história, sendo famosa por seu significado bíblico como o local onde a Arca de Noé teria repousado após o grande dilúvio, de acordo com o livro de Gênesis. Palácio Ishak Pasha. Situado nas montanhas de Agri, na Turquia, o Palácio Ishak Pasha é uma impressionante fortaleza do século XVIII, construída pelo governante otomano Ishak Pasha. Este palácio é notável por sua arquitetura única, que combina elementos de design otomano, persa e armênio, refletindo a rica diversidade cultural da região. O complexo é composto por um palácio principal, uma mesquita, um cemitério e diversas dependências, tudo cercado por uma muralha imponente. A estrutura do palácio é famosa por suas intrincadas decorações em estuco, seus elegantes arcos e suas vistas panorâmicas deslumbrantes das paisagens montanhosas ao redor. O Palácio Ishak Pasha não é apenas uma obra-prima da arquitetura otomana, mas também um testemunho da história e da influência dos impérios que moldaram a região. Hoje, o palácio continua a atrair visitantes com sua grandiosidade e a sua rica herança cultural. Sagalassos. Escondida entre as montanhas da região sul da Turquia, a antiga cidade de Sagalassos é um fascinante testemunho da grandiosidade do Império Romano. Fundada no século III a.C., a cidade prosperou durante o período romano, revelando um conjunto impressionante de ruínas, que oferecem um vislumbre detalhado da vida naquela época. No século VII, vários grandes terremotos atingiram Sagalassos, causando muitos danos e levando ao seu declínio. Ao longo do tempo, as pessoas abandonaram a cidade, e os escombros dos terremotos acabaram cobrindo as ruínas. Curiosamente, esses escombros ajudaram a proteger os restos da cidade, que permaneceu escondida e bem preservada até ser redescoberta recentemente. Monte Shimaera. No alto do Monte Shimaera, no sudoeste da Turquia, dezenas de pequenos incêndios queimam diariamente, tanto de dia quanto à noite. As chamas tremeluzem das rachaduras e buracos no lado das montanhas rochosas. Esse lugar é chamado de Yanartas, que significa pedra flamejante em turco. Curiosamente, os fogos de Yanartas nunca se apagam, nem com a chuva, nem com o vento, o que deu origem a inúmeras lendas e mitos ao longo dos séculos. Acredita-se que essas chamas eternas inspiraram o mito da Quimera, uma criatura assustadora com corpo de cabra, cabeça de leão e cauda de serpente que cospe fogo. O Vale de Dalian. Ao sul do Mediterrâneo, encontramos o Vale de Dalian, um lugar onde a beleza natural deixa uma impressão duradoura em todos que o visitam. Aqui, a praia de Istuzu se destaca com suas águas azul turquesa e é famosa por ser um dos principais locais de nidificação para tartarugas marinhas.
especialmente a tartaruga cabeçuda. Esses majestosos animais, que podem atingir até 1 metro de comprimento e pesar até 135 quilos, encontram neste santuário um local seguro para seus ovos. O vale é cercado por pitorescos pântanos, que também servem como um importante refúgio para diversas espécies de aves. Estes pântanos são atravessados pela foz do rio Dalian, que tem sua origem no lago Koysegis, e serpenteia pelo vale, atravessando a cidade de Dalian. Desfiladeiro de Saklikent. Outro destaque natural da Turquia é o desfiladeiro de Saklikent. Este é um dos cânions mais espetaculares do país, atingindo profundidades de até 300 metros. Formado pela erosão do rio Essen ao longo de milhões de anos, Saklikent oferece trilhas aventureiras e paisagens deslumbrantes, tornando-se um destino popular para turistas e amantes da natureza. As trilhas ao longo do desfiladeiro serpenteiam entre penhascos escarpados e águas cristalinas. O som da água corrente e o eco das paredes rochosas criam uma atmosfera serena. Troia. No noroeste da Turquia, na região de Çanakkale, as ruínas da antiga cidade de Troia resplandecem com seu rico passado histórico. Conhecida mundialmente como o palco da lendária Guerra de Troia, imortalizada na Ilíada de Homero, esta cidade antiga é muito mais do que um simples conjunto de ruínas. É um símbolo do conflito, do heroísmo e da tragédia. As muralhas de Troia, robustas e imponentes, ainda se erguem como guardiãs das histórias que moldaram a civilização ocidental. As escavações arqueológicas no local revelaram não apenas uma cidade, mas várias camadas de civilizações que floresceram e caíram ao longo de milênios. Kayaköy. Kayaköy é uma vila histórica localizada na região da Lícia, no sudoeste da Turquia, conhecida por suas históricas ruínas. Fundada no século XVIII, a vila foi originalmente habitada por uma comunidade de gregos que, após a troca de populações entre Grécia e Turquia, na década de 1920, foi abandonada e deixada em ruínas. O que resta são centenas de casas de pedra e igrejas desabitadas, dispostas em um cenário montanhoso e cercadas por uma vegetação selvagem. Teatro de Aspendos. Localizado na região de Aspendos, esse histórico teatro é um dos melhores e mais bem preservados do mundo antigo. Construído no século II d.C. durante o reinado do imperador romano Marco Aurélio, o teatro é famoso por sua excelente acústica e arquitetura impressionante. Com capacidade para cerca de 7.000 espectadores, suas arquibancadas de pedra e o palco ornamentado são testemunhos da sofisticação e engenharia avançada dos romanos. Suas características notáveis incluem um palco com uma fachada monumental e um sofisticado sistema de esgoto para garantir o conforto dos espectadores. Hoje, o Teatro de Aspendos continua a ser um local vibrante para eventos culturais, incluindo festivais de música e teatro, mantendo sua importância histórica e seu papel na vida cultural da Turquia. Lago Tuz. O Lago Tuz, também conhecido como Lago de Sal, é o segundo maior lago da Turquia. Este lago é particularmente fascinante devido às suas águas rosa vibrantes, visíveis em certas épocas do ano, um fenômeno causado pela presença da alga Dunaliella salina, que prospera nas condições altamente salinas do lago. A paisagem ao redor é predominantemente árida, com vastas planícies salinas que criam um ambiente único e impressionante. Além de seu valor ecológico, o lago é conhecido por seus minerais, que são acreditados por ajudar a aliviar dores nas articulações e beneficiar problemas de pele, como o eczema, tornando-o não apenas uma maravilha visual, mas também uma fonte de cura natural. Hattusa. Hattusa, a antiga capital do Império Hitita, é uma joia arqueológica situada na Turquia Central. Fundada no final do segundo milênio a.C., Hattusa destaca-se por suas imensas muralhas de pedra e portões ornamentados, incluindo o famoso Portão dos Leões. O sítio revela um labirinto de ruínas de templos, palácios e uma rica biblioteca de tábuas de argila, oferecendo uma visão fascinante da civilização hitita
e seu complexo sistema administrativo. Lago Van. Localizado no leste da Turquia, o Lago Van é o maior lago do país e um dos maiores lagos de água salgada do mundo. Circundado por montanhas, o lago oferece vistas espetaculares e é famoso por sua ilha de Akdamar, que abriga uma igreja armênia histórica. As águas do lago são conhecidas por suas propriedades alcalinas, tornando-as únicas na região. A Cachoeira Manavgat. Em meio à exuberante vegetação da região sul da Turquia, uma impressionante cachoeira se destaca pela sua beleza. Situada próxima à cidade de Manavgat, esta cachoeira de formato em meia-lua deságua de uma altura de cerca de 4 metros, criando um espetáculo visual impressionante. A água cristalina do rio Manavgat flui suavemente e o entorno natural é igualmente notável, com trilhas e plataformas de observação que permitem os turistas apreciar a paisagem e o som relaxante da água. Parque Nacional de Göremi. Situado na região da Capadócia, o Parque Nacional de Göremi protege diversos vales e montanhas. Com suas formações rochosas espetaculares e antigas igrejas esculpidas na rocha, o parque é um testemunho da rica herança cultural e natural da Turquia. As pequenas cidades e vilarejos dentro do parque mantêm uma arquitetura de montanha tradicional, incluindo casas de pedra e madeira. Éfeso. Situada na costa ocidental da Turquia, Éfeso é uma das cidades antigas mais bem preservadas do mundo. Fundada no século X a.C., a cidade floresceu durante o período romano e é famosa por suas ruínas impressionantes que oferecem um vislumbre da grandiosidade da arquitetura antiga. Entre os destaques estão o Grande Teatro, com capacidade para cerca de 25 mil espectadores e uma acústica notável, e a Biblioteca de Celso, uma estrutura monumental que servia como um importante centro de estudos e abrigava uma vasta coleção de manuscritos. Outro ponto marcante é o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, cuja grandiosidade ainda é lembrada pelos vestígios que permanecem. Atualmente, Éfeso é um importante sítio arqueológico e destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo com sua rica herança histórica e cultural. Anıtkabir. Anıtkabir, o mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, é um profundo símbolo de respeito e admiração pelo fundador da República da Turquia. Construído ao longo de um período de 9 anos, o design da estrutura reflete a força e a dignidade do caráter de Atatürk. Ao se aproximar do mausoléu, visitantes passam pela Estrada dos Leões, um caminho ladeado por pares de estátuas de leões, representando poder e paz. Vale de Göksu. Também conhecido como o Jardim da Turquia, o Vale de Göksu é famoso por seus castelos e vinhedos. Durante o período seljúcida, muitos reis e nobres turcos construíram castelos na região para utilizá-los como residências de verão. Estima-se que existam mais de 200 castelos no vale, desde fortalezas medievais até opulentos palácios seljúcidas. Lago Salda. Localizado no sudoeste da Turquia, o Lago Salda é um espetacular lago de água doce conhecido por suas águas cristalinas e cor azul turquesa. Com uma profundidade que pode atingir até 185 metros, é o lago mais profundo da Turquia e possui uma beleza natural impressionante, rodeado por paisagens de montanhas e formações rochosas únicas. A sua água é rica em minerais, especialmente carbonato de cálcio, o que contribui para suas praias de areia branca e fina, semelhantes às encontradas nas Maldivas. As suas margens ricas em minerais, como hidromagnesita, são comparadas a minerais encontrados em Marte, atraindo cientistas interessados em pesquisa planetária. Além disso, acredita-se que a lama branca do lago tenha propriedades terapêuticas para a pele. Localização. A Turquia é um país estrategicamente localizado na encruzilhada entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Com uma extensão de cerca de 1.600 quilômetros de leste a oeste e 800 quilômetros de norte a sul, o país cobre uma área de 783.500
e 62 quilômetros quadrados. O país é dividido em duas regiões principais: Trácia, no sudeste da Europa, e Anatólia, na Ásia Ocidental. O país é cercado pelo Mar Negro ao norte, pela Geórgia e Armênia a nordeste, pelo Azerbaijão e Irã a leste e pelo Iraque e Síria ao sudoeste. Ao noroeste, a Turquia é banhada pelo Mar Egeu e pelo Mediterrâneo, e seus estreitos emblemáticos, o Bósforo, o Mar de Mármara e o Estreito de Dardanelos, servem como canais vitais que conectam o Mar Negro ao Mar Egeu. No Estreito de Bósforo ergue-se Istambul, a cidade mais populosa e renomada, que simboliza a interseção de culturas e histórias em um cenário de beleza natural e arquitetônica. Situada entre dois continentes, esta metrópole vibrante foi o centro de grandes impérios e hoje se ergue como uma das cidades mais fascinantes do mundo. Com uma população de aproximadamente 15 milhões e 500 mil habitantes, ela não é apenas a maior cidade da Turquia, mas também uma das mais populosas do mundo. A localização de Istambul, conectando o Mar de Mármara ao Mar Negro, fez dela um ponto crucial para o comércio e a cultura ao longo dos séculos. Essa posição estratégica foi um fator determinante em sua história, tornando-a a capital financeira da Turquia e um dos principais centros comerciais do país. A cidade abriga o Banco Central e a Bolsa de Valores, além de contar com portos que estão entre os mais importantes da Europa. Istambul é também um dos destinos turísticos mais icônicos do mundo, atraindo milhões de visitantes anualmente. Sua rica herança histórica e cultural, que remonta à sua fundação em 667 a.C., reflete-se em cada canto da cidade. Como antiga capital dos impérios romano, bizantino e otomano, Istambul oferece uma infinidade de atrações que testemunham seu passado grandioso. Ankara. A vibrante capital da Turquia está situada nas planícies ocidentais da Anatólia, no coração do país. Com mais de 5 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade da Turquia, logo após Istambul. Hoje, Ankara é uma metrópole moderna e cosmopolita, que desempenha um papel central como o centro político, econômico e cultural do país. Aqui estão localizadas instituições governamentais importantes, como o Parlamento Turco, a Presidência e vários ministérios. Mas Ankara também atrai visitantes por seus museus excepcionais e monumentos históricos, que contam a rica história da região. Entre os pontos de maior interesse está o Mausoléu de Anıtkabir, o local de descanso final de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da Turquia moderna. Outro destino popular é a Cidadela de Ankara, um testemunho das muitas civilizações que deixaram sua marca aqui. O Museu das Civilizações da Anatólia revela a profundidade da história desta terra, com exposições que remontam a Ossititas e Frígios. Anteriormente conhecida como Ancira, a região prosperou sob o famoso rei Midas, cujo lendário toque transformava tudo em ouro. Hoje, o túmulo do rei Midas pode ser visitado no Museu Gordion, na antiga capital da Frígia. No passado, a região era famosa pela lã da cabra angorá, um dos principais produtos de exportação de Ankara, e pelos belos gatos angorá, conhecidos e admirados em todo o mundo. Ankara, com sua mistura de tradição e modernidade, continua a ser uma cidade de grande importância, onde a história e a cultura da Turquia são preservadas e celebradas. Konya. Situada nas planícies elevadas e desoladas da Anatólia Central, é uma cidade que revela uma rica tapeçaria de história, cultura e espiritualidade. Aqui, entre as vastas extensões da região, encontramos áreas naturais impressionantes, como o Lago Meki. No entanto, o que verdadeiramente distingue Konya é sua profunda herança cultural e religiosa. Konya é muitas vezes chamada de capital islâmica da Turquia, e esse título reflete seu significado histórico e espiritual. A cidade é o berço do renomado poeta e místico Rumi, conhecido como Mevlana pelos turcos. O mausoléu de Rumi, preservado no Museu Mevlana,
é um importante ponto de peregrinação e simboliza a rica herança espiritual de Konya. Os seguidores de Rumi, conhecidos como Dervixes rodopiantes, realizam uma dança espiritual chamada Sema. Durante essa cerimônia, os Dervixes giram em círculos repetitivos enquanto ouvem música. Essa dança representa uma jornada espiritual em direção à iluminação e à união com o divino. A prática é uma expressão visual poderosa da filosofia sufista de Rumi e atrai visitantes de todo o mundo que buscam inspiração e paz interior. Além da herança espiritual, Konya é marcada por sua impressionante arquitetura seljúcida. Mesquitas, madraças e caravansarais, que datam do período seljúcida, testemunham a importância histórica da cidade. Entre os monumentos notáveis estão a Mesquita Alaeddin e o Museu de Arte Islâmica e Seljúcida, que oferece uma visão detalhada da rica história e cultura da região. Hatay. Hatay é uma província situada na região mediterrânea da Turquia, fazendo fronteira com a Síria ao sul e ao leste. Entre suas atrações mais notáveis está a cidade de Antáquia, que na antiguidade era conhecida como Antioquia. Esta cidade ganhou destaque na história como o local onde os seguidores de Jesus de Nazaré foram chamados de cristãos pela primeira vez. Nos últimos tempos, Antáquia adquiriu relevância internacional devido ao devastador terremoto de 6 de fevereiro de 2023, que afetou profundamente a região. O desastre resultou na perda de mais de 42 mil vidas na Síria, com Antáquia sendo uma das cidades mais gravemente impactadas. Além de sua importância histórica e recente tragédia, Hatay também é notável por sua conexão com a cidade de Tarso, localizada em Tarsus, que foi o local de nascimento do famoso apóstolo Paulo. Originalmente conhecido como Saulo de Tarso, Paulo é uma figura central na tradição cristã, e sua cidade natal é um importante ponto de interesse na região. Antália, a joia da Riviera Turca. Antália, uma deslumbrante pérola na costa mediterrânea da Turquia, onde o mar azul profundo encontra montanhas imponentes, e o passado se entrelaça com o presente em um cenário de beleza natural. Antália é famosa por suas praias deslumbrantes e seu clima ameno. Mas, além de sua beleza natural, Antália é um ponto de encontro de culturas e histórias que remontam a milênios. No coração de Antália, encontramos Calleice, a antiga cidade murada que é um labirinto de ruas de paralelepípedos e arquitetura tradicional. O Porto de Antália, um dos centros históricos de comércio e transporte, é uma atração em si. Antália é também um ponto de partida para explorar as montanhas de Taurus, uma cadeia montanhosa que oferece trilhas para caminhadas, vistas deslumbrantes e uma abundância de flora e fauna. Escondido nas montanhas perto da cidade de Antália, encontra-se uma maravilha natural que vai tirar o fôlego, a Cachoeira Kundu. Este lugar é uma maravilha com águas cristalinas caindo em cascata dos penhascos acima, em uma série de 7 tranquilos lagoas abaixo. O que realmente define a Cachoeira Kundu é um fenômeno natural que ocorre sob suas águas, uma rede de cavernas subaquáticas que ainda estão sendo exploradas. Política e sociedade. A Turquia, localizada na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, tem experimentado uma trajetória política e social única ao longo das últimas décadas. Após um período de instabilidade na década de 1980, o país conseguiu estabilizar sua democracia, consolidando um sistema político relativamente estável. Embora tenha enfrentado desafios relacionados a questões internas e tensões regionais, a Turquia tem buscado manter um equilíbrio entre suas influências orientais e ocidentais. O país se destaca em questões de conservação e sustentabilidade, com um foco crescente na preservação de suas ricas paisagens naturais e biodiversidade. A Turquia tem implementado políticas voltadas para a proteção de suas florestas, montanhas e áreas costeiras, além de investir em fontes de energia renovável, como a energia eólica e solar, que vem ganhando importância na matriz energética nacional. O sistema de saúde turco também tem mostrado melhorias notáveis,
refletidas em uma expectativa de vida que aumentou ao longo dos anos. Atualmente, a expectativa de vida na Turquia é de aproximadamente 75 anos para os homens e 81 anos para as mulheres, demonstrando os avanços em cuidados médicos e acesso à saúde. Cultura e hospitalidade. A Turquia é conhecida por seu forte senso de comunidade e hospitalidade, características que contribuem para um elevado índice de felicidade entre sua população. Os turcos valorizam profundamente suas tradições culturais e religiosas, o que se reflete na vida cotidiana e nas interações sociais. Embora a renda per capita da Turquia seja inferior à de muitos países da Europa Ocidental, a população relata altos níveis de satisfação com a vida. Isso se deve, em parte, à forte conexão com a natureza e ao profundo respeito pelas tradições e pela história do país, que enriquecem a experiência de vida da população. O país tem uma legislação ambiental cada vez mais robusta, com áreas significativas de seu território protegidas por leis de conservação. Além disso, a Turquia tem implementado leis mais rigorosas para proteger a vida animal, refletindo um crescente interesse por questões de bem-estar animal. Em termos de política de drogas, a Turquia mantém uma postura rigorosa. O consumo e a posse de drogas são amplamente criminalizados, com o país adotando uma política de tolerância zero em relação a substâncias ilegais, contrastando com abordagens mais permissivas vistas em outras partes do mundo. Educação e economia. A educação é uma prioridade na Turquia, com investimentos substanciais sendo feitos para melhorar a qualidade do ensino. O país tem visto um aumento constante nas taxas de alfabetização, que atualmente giram em torno de 96% para a população adulta. As universidades turcas, como a Universidade de Istambul e a Universidade Técnica do Oriente Médio, são altamente respeitadas, oferecendo uma vasta gama de programas e atraindo estudantes de todo o mundo. A cultura turca é profundamente rica e diversificada, resultante de uma história que abrange milhares de anos e múltiplas civilizações. A herança otomana, as influências da Ásia Central, do Mediterrâneo e do Oriente Médio, além da moderna cultura turca, criaram um mosaico cultural vibrante. Os turcos são conhecidos por sua hospitalidade e orgulho em sua identidade nacional, características que permeiam todos os aspectos da vida no país. Gastronomia e vida social. A gastronomia turca é um verdadeiro banquete para os sentidos. Pratos tradicionais como kebab, baklava e meze são apenas alguns exemplos da riqueza culinária do país. O café turco, famoso por seu sabor forte e tradição de ser servido com leitura de borra, é parte integrante da cultura e do cotidiano, sendo uma experiência que vai além do simples ato de beber café. A vida na Turquia é marcada por um forte senso de comunidade e hospitalidade. As relações familiares são centrais na sociedade turca, e os encontros sociais costumam envolver grandes refeições e celebrações que reúnem familiares e amigos. A hospitalidade turca é lendária, com um calor acolhedor que se estende a visitantes e estranhos, tornando qualquer viagem ao país uma experiência inesquecível. História. A história da Turquia começa muito antes do estabelecimento de qualquer estado formal. A região da Anatólia, onde hoje está localizada grande parte do país, foi o berço de algumas das civilizações mais antigas do mundo. Göbekli Tepe, por exemplo, é um local arqueológico que remonta a mais de 12 mil anos, sendo considerado um dos templos mais antigos já descobertos. Ele desafia as noções tradicionais sobre o início da civilização, mostrando que práticas religiosas antecederam a agricultura. Outros locais importantes incluem Çatalhöyük, um dos primeiros assentamentos urbanos do mundo, datado de cerca de 7.500 a.C. Essas regiões servem como exemplos da longa história de desenvolvimento social e cultural na Anatólia, muito antes das civilizações mais conhecidas, como os hititas, surgirem. Na Idade do Bronze,
O Império Hitita estabeleceu-se no coração da Anatólia, por volta do século XVIII a.C. Hattusa, a capital hitita, é hoje um impressionante sítio arqueológico, onde grandes muralhas e templos testemunham a influência dessa civilização. Os hititas foram famosos por suas contribuições na metalurgia e na guerra, especialmente pelo uso avançado de carruagens. A Batalha de Kadesh, em 1274 a.C., travada entre os hititas e os egípcios, é um marco importante, sendo uma das batalhas melhor documentadas da antiguidade. Com o declínio dos hititas, a Anatólia passou por uma série de invasões e controles, incluindo os persas, sob o comando de Ciro, o Grande. No entanto, o ponto de virada veio com a chegada dos romanos. A cidade de Éfeso, hoje um dos sítios arqueológicos mais visitados da Turquia, foi uma das principais cidades do Império Romano. Era conhecida por seu templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e por sua rica cultura e comércio. Com a divisão do Império Romano, Constantinopla, a moderna Istambul, tornou-se a capital do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. A cidade era o coração pulsante do Império, graças à sua localização estratégica entre a Europa e a Ásia. O Grande Palácio e a Igreja de Santa Sofia, construídos sob o reinado do imperador Justiniano no século VI, tornaram-se símbolos da grandiosidade de Bizâncio. A cidade foi o coração do cristianismo oriental e do poder imperial, até a queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453, um evento que marcou o fim da Idade Média. Com a ascensão do Império Otomano, a Turquia se tornou o centro de um dos maiores e mais poderosos impérios da história. Os otomanos, sob o comando de sultões como Suleiman, o Magnífico, governaram vastos territórios que incluíam partes da Europa, Oriente Médio e África do Norte. O império se destacou pela sua diversidade cultural, tolerância religiosa, especialmente durante os primeiros séculos, e por importantes contribuições nas artes, arquitetura e ciência. No entanto, com o tempo, o Império Otomano entrou em declínio, particularmente nos séculos XVIII e XIX, devido a uma série de guerras desastrosas contra potências europeias e tensões internas. O século XIX foi marcado pelo movimento Tanzimat, uma série de reformas que buscavam modernizar o império e responder às demandas internas e externas por mudanças. Ainda assim, as perdas territoriais e o aumento dos movimentos nacionalistas enfraqueceram o poder otomano, culminando na Primeira Guerra Mundial. A derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e a subsequente ocupação das potências aliadas levaram à dissolução do Império e à Guerra de Independência Turca, 1919 a 1923, liderada por Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, um líder militar visionário, fundou a República da Turquia em 1923, sobre os escombros do Império. Seu governo transformou radicalmente o país, promovendo reformas que ocidentalizaram a sociedade turca, aboliram o califado e separaram a religião do Estado. Ele também promoveu a industrialização e a educação secular, consolidando a identidade da nova república. Durante a maior parte do século XX, a Turquia passou por períodos de instabilidade política, incluindo golpes militares em 1960, 1971 e 1980, que refletiam as tensões entre facções políticas, religiosas e militares. Esses golpes moldaram o cenário político do país, que tentou equilibrar o secularismo estrito herdado de Atatürk com as pressões de uma população cada vez mais conectada à sua herança islâmica. Com o fim dos anos 90, o país começou a caminhar em direção a uma nova era de estabilidade e crescimento, marcada pela ascensão de Recep Tayyip Erdogan no início dos anos 2000. Economia. A economia da Turquia é uma das maiores do mundo e se destaca por sua diversidade. Os setores de serviços e indústria são fundamentais, representando a maior parte da economia. A indústria turca é forte em áreas como petroquímica, fabricação de automóveis, eletrônicos, mineração e construção civil. Entre os principais produtos que o país exporta estão veículos,
petróleo refinado e roupas, com a Europa, o Iraque e os Estados Unidos como os principais destinos. A agricultura também desempenha um papel importante na economia turca, com a produção de frutas, vegetais e laticínios. Além disso, a Turquia tem buscado integrar-se à União Europeia desde o final dos anos 90, embora as negociações para sua adesão ainda estejam em andamento, com foco em questões de migração e segurança. Cultura da Turquia. A cultura turca é resultado da mistura de várias tradições, especialmente as da Anatólia, que é a região principal do país, com influências da Europa Ocidental e de outras nações do Oriente Médio e Ásia Central, especialmente aquelas com raízes islâmicas. A maioria da população, cerca de 99,8%, é muçulmana, com a maior parte seguindo a vertente sunita. Aproximadamente um quarto da população é composta por minorias étnicas, como os curdos, que habitam a parte leste do país, uma área que também abrange partes do Irã, Iraque, Síria, Armênia e Azerbaijão. A cultura turca reflete sua história e os estilos arquitetônicos de diferentes épocas, como os do Império Otomano, que foram influenciados pelo Império Bizantino e pela cultura da Ásia Central. O país tem uma rica tradição em literatura, pintura e música. Eventos como festivais de dança e música turca, a Feira Internacional de Izmir, a mais antiga do país, e os feriados islâmicos são bastante celebrados. O futebol é o esporte mais popular. Bandeira e origem do nome da Turquia. A bandeira da Turquia, conhecida como Ay Yıldız, lua e estrela, é um dos símbolos mais importantes do país. Ela tem fundo vermelho com uma lua crescente branca e uma estrela de 5 pontas ao lado. A lua crescente e a estrela são símbolos tradicionais do Islã, religião predominante no país, mas seus significados remontam a tempos ainda mais antigos. Esses elementos foram associados a várias civilizações que dominaram a região, incluindo os bizantinos e, mais tarde, os otomanos. A cor vermelha da bandeira também tem uma forte ligação com o sangue derramado pelos soldados turcos durante as batalhas, sendo um símbolo de sacrifício e luta pela nação. Quanto à origem do nome Turquia, ele deriva do latim Turquia, que por sua vez vem de Turk, o nome do povo que habitava a região desde tempos antigos. O termo turco começou a ser utilizado para descrever os povos que falavam línguas turcomanas e se espalhavam pela Ásia Central. Com o tempo, especialmente após o estabelecimento do Império Otomano, o nome passou a se referir a todo o território dominado pelos turcos otomanos. Após a dissolução do Império e a fundação da República da Turquia por Mustafa Kemal Atatürk, o país adotou oficialmente o nome Turkiye, que reflete tanto a identidade do povo quanto sua história como um centro de poder e cultura. Agora que você descobriu o quão fascinante é este país, talvez sinta o desejo de visitá-lo e até já esteja planejando sua viagem. Por isso, a seguir, vou compartilhar com você algumas dicas práticas para viajar para a Turquia. Ao planejar sua viagem à Turquia, é essencial considerar algumas dicas para garantir uma experiência tranquila. Primeiramente, verifique se seu passaporte está válido por pelo menos 6 meses após a data de entrada no país. Brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias, mas é sempre bom confirmar as regras antes de viajar. Quanto à moeda, a lira turca é a moeda oficial, e é recomendável levar uma quantia em espécie para despesas menores, embora cartões de crédito sejam amplamente aceitos nas principais cidades. O câmbio é mais favorável em casas de câmbio locais do que no aeroporto. Para explorar o país, é recomendável planejar um roteiro que inclua pelo menos 10 a 15 dias, permitindo tempo suficiente para visitar Istambul, Capadócia, Éfeso e Pamukkale. Reservar acomodações com antecedência é uma boa ideia, especialmente durante a alta temporada. A Turquia é conhecida por suas diferenças culturais em relação ao Ocidente.
É importante respeitar os costumes locais, como vestir-se modestamente ao visitar mesquitas e estar ciente das tradições religiosas e culturais. A segurança no país é geralmente boa, mas, como em qualquer viagem, é importante manter-se vigilante e seguir as orientações locais. Em relação ao transporte, o país tem uma boa infraestrutura de transporte, com voos domésticos, ônibus e trens conectando as principais cidades e regiões turísticas. Quanto ao fuso horário, a Turquia está 3 horas à frente do horário de Brasília. Embora o seguro de viagem não seja obrigatório para entrar na Turquia, é altamente recomendável, cobrindo possíveis imprevistos, como problemas de saúde e extravio de bagagem. Em resumo, ao seguir essas orientações, sua viagem à Turquia promete ser uma experiência memorável, aproveitando ao máximo tudo o que o país tem a oferecer. Boa viagem!